estranha mais do que os meus irmãos. Avivamento não é só, aleluia, eu me planchar, ser maior do que o meu irmão que está ao meu lado. Avivamento é o clamar e escutar a voz do Senhor. Avivamento é o clamar que nem clamou o profeta Abacuque, e a segunda voz de Abacuque que prevalecia no reino dos caldeus era uma voz de adoração. Ele convidava o povo de Deus para ter um elo de adoração com o Senhor, porque nesses últimos dias, meus queridos, o povo perdeu a essência da adoração. O povo abandonaram o altar de Deus, altar de oração, altar de adoração, altar de consagração. Não tem mais adoração. Agora o altar se encheu de cinza e está enferrujado. Mas Deus está dizendo nessa noite: é preciso que haja uma voz de adoração. É impossível que haja avivamento se não existir adoração. É impossível que haja, louvado seja Deus, um crente avivado se não houver adoração. Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje em dia tem surgido muitas coisas em nossas vidas que tem roubado, que tem levado para longe a adoração plena no reino do Senhor e ao Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas é uma coisa chamada idolatria espiritual, onde os crentes abandonam a presença de Deus pela mídia, onde os crentes abandonam a presença de Deus por qualquer coisa, onde os crentes abandonam a presença de Deus por se venderem por coisas baratas, onde os crentes abandonam a presença de Deus por se corromperem com a mídia que está surgindo. Hoje em dia, meus queridos, a fama, o que reina e o que impera na juventude de hoje são coisas que roubam o tempo, são coisas que roubam a adoração de Deus na tua vida. É o tal do Facebook, SMS, é o tal do Orkut, meus queridos, é o tal da internet que está roubando nossa visão da adoração no reino de Deus. Mas eu quero lhe dizer que o crente avivado, ele adora o Senhor quando tudo não está bem. O crente avivado, ele adora o Senhor, seja lá na cova, ou seja no palácio, seja no deserto, ou seja na igreja, seja com a chinela havaiana, ou seja com um sapato bonito, ele está adorando o nome do Senhor. Eu te chamo nesta noite, como chamou o profeta Abacuque, ao íntimo elo de adoração com o Senhor. Adoração não é aquilo que chamamos, aleluia, de só vir para a igreja. Adoração não é só aquilo que chamamos de chegar na igreja do Senhor e prestar uma verdadeira adoração. Não, mas a adoração a Deus, ela começa da minha casa. A adoração a Deus, ela começa da minha escola. A adoração a Deus, ela começa do meu trabalho. A adoração a Deus, ela começa na rua. A adoração a Deus, ela começa no deserto. A adoração a Deus começa também no palácio, onde estão os verdadeiros adoradores, onde está os crentes avivados através da adoração, onde está os crentes avivados através da santidade, onde está o crente avivado através do arrependimento, onde está, levante a mão para adorar ao nome do Senhor. Sanacasuri Mihai, Lebasteca Fanda Sébia. Eita, crente, é necessário para que eu mantenha de pé nesses últimos dias, é necessário uma vida constante na presença do Senhor, para que eu me mantenha de pé nesses últimos dias. É necessário uma vida de comunhão, é necessário, crente, para eu ser tratado como cristão na rua, na cidade, na escola. É necessário que eu mantenha um padrão de santidade. É necessário, amigo do Evangelho, que você venha ser salvo através do arrependimento da palavra do Senhor, na pessoa bendita do nome de Jesus Cristo. Quantos acreditam que o avivamento ele causa transformações? Levante a sua mão para adorar ao nome do Senhor nesta noite.
Aleluia. Abacuque tratava com o povo de coração duro, povo que tinha abandonado os paradigmas de Deus, ou seja, abandonaram a sua santidade, abandonaram os seus altares de adoração, seus altares se encheram de cinza, ficaram tratados na rua como os cristãos levianos. Talvez as pessoas passassem pela rua e diziam: olha, aquele crente, ele era um crente no tempo passado, mas ele não é mais. Hoje em dia, meus queridos, está acontecendo isso no meio da igreja do Senhor. Meus queridos, é improvável, mas é a verdade falar nessa noite. Está acontecendo nos dias de hoje, cristão que não tem mais o testemunho da palavra como tinha antigamente. Antigamente você andava na cidade, as pessoas diziam: aí vai um cristão, aí vai um verdadeiro cristão, aí vai um verdadeiro jovem. Hoje em dia, meus queridos, às vezes andamos na cidade e as pessoas procuram o brilho do Espírito de Deus em vossa face. Aonde está o brilho do Senhor na tua vida? Será que você tem abandonado os paradigmas de Deus? Será que você tem abandonado o seu altar de adoração? Será que você tem abandonado a sua plena vida de santidade? Será que você tem esquecido que Deus lhe resgatou através do arrependimento? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época, acredito eu que quase todas as pessoas, quase todos os reis, governadores, prefeito, presidente, não acreditavam mais na restituição da nação dos caldeus, não acreditavam mais que nenhum homem fosse capaz de chamar a adoração e a presença de Deus sobre aquele lugar. Mas um homem de Deus que tinha o coração avivado através do arrependimento, um homem que tinha o coração avivado através da santidade, se levanta naquele reino e diz: tudo é possível, porque eu conheço o Deus Todo-Poderoso dessa nação. Ele é o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele se levanta naquela nação, orando como intercessor, como grande oráculo de Deus. Ei, mocidade, igreja do Senhor, talvez alguém tenha falado: olha, não há mais jeito para esta mocidade, não há mais jeito para a igreja do Senhor, está fracassando espiritualmente, está quase caindo. Talvez alguém tenha falado para você: olha, desiste, você não vai conseguir, você é muito fraco, o evangelho carece de necessidade, carece de força para se seguir. Talvez alguém tenha dito: olha, meu querido, esta caminhada para você é muito dura, mas eu quero lhe falar nessa noite que há uma possibilidade do caminho de Deus para a tua vida, há uma possibilidade de salvação de Deus para a tua vida, amigo do evangelho, porque tudo é possível aquele que crê no nome do Deus Todo-Poderoso, chamado Jeová, leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A quarta voz de Abacuque, que clamava ali na nação dos caldeus, era uma voz que clamava por visão. Meus queridos, o povo havia perdido a sua visão, aleluia, estava se corrompendo com as iniquidades, com a prostituição e com as idolatria. Pois isso acontece quando o crente perde a visão, aleluia, do reino de Deus. Ele se embaraça, ele se tropeça todo, e tem acontecido isso em nossas igrejas. Crentes que perderam a visão, não conseguem mais enxergar os milagres de Deus, não conseguem mais enxergar o princípio da sua fé de quando você se converteu. Mas dessa noite há uma voz que clama por visão. Dessa noite há uma voz que clama por visão, há uma comissão de Deus que ora
por visão. Há uma mocidade de Deus que clama por uma visão no trono do Senhor. Há uma igreja ainda que clama por visão. E eu quero falar, meus queridos, se for por necessidade de visão para esta igreja e para o céu, Jesus Cristo de Nazaré está chegando, porque Ele é o verdadeiro oculista que vem tratar com a visão desta igreja. Por mais que, aleluia, as pessoas tenham falado que a igreja, que o povo tenha perdido a visão, por mais que as pessoas tenham falado que a visão dos crentes estão embaraçada, que os crentes estão se corrompendo, eu acredito em uma coisa, que o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, o oculista fiel e triangular da Santa Trindade, Ele vela pela minha e pela tua vida, nos protegendo, fortalecendo, dando força, dando uma nova visão, dando uma nova restauração na presença do Senhor. É preciso, meu querido, que haja uma visão nesses últimos dias. Não há avivamento se não houver uma visão. Não há avivamento se não houver santidade. Não há avivamento se não tiver adoração. Não há e não existe avivamento se não houver arrependimento. Por isso Deus trata contigo nessa noite, jovem. Se você diz que é um verdadeiro avivado, se você diz que é um crente avivado, como o profeta Abacuque, é necessário o padrão de santidade, é necessário o arrependimento na presença do Senhor, é necessário que você levante o altar de adoração que um dia foi caído. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu posso dizer que você é um crente perfil de Abacuque. Aí eu posso dizer que você tem uma verdadeira, aleluia, um DNA, aleluia, de adoração na sua vida, que você tem um padrão de um verdadeiro